Há poucos dias, em uma discussão no STJ sobre o rol da ANS, se esse rol ele é taxativo ou ele é exemplificativo, uma discussão jurídica sobre isso, foi citado no meio da discussão, embora a discussão não tenha sido exatamente sobre isso, a questão da intervenção baseada em aba, em análise do comportamento aplicada para a pessoa com autismo, e um questionamento sobre as suas evidências. Né? Tem evidência ou não tem evidência? Isso tem a ver com um parecer do NATJUS, que é um órgão que apoia o judiciário para avaliar essas questões técnicas, e esse relatório circulou muito, é muito utilizado pelos planos de saúde, falando dessa inconsistência da intervenção baseada em aba da evidência dessa intervenção, e isso acontece por um motivo muito específico, porque eles estão utilizando processos equivocados de avaliação dessa evidência. O que eu quero dizer equivocado? Não estou dizendo que eles não sabem fazer avaliação, ou sei lá, ou que eles falsificaram, não é nada disso. É porque eles estão utilizando uma forma de avaliação desses dados que não é adequada para práticas terapêuticas e educacionais, e sim para remédios. Porque essa é a grande discussão, né, de judicialização da saúde no judiciário, porque tem muita discussão sobre medicamento de alto custo, um monte de coisa assim. E aí virou, digamos assim, um padrão que fizesse essa avaliação técnica e apoiasse os juízes. Só que na hora que vai tratar de um campo tão diferente, dá um problema muito grande, porque você acaba criando ali uma informação que não é verdadeira e isso gera um monte de problema. Pois bem, algum tempo atrás, um promotor pediu para eu explicar para ele por que isso acontecia, por que tinha esses dados divergentes aí na avaliação do NATJUS, que, na verdade, ela diz respeito a toda a forma que o judiciário, de um modo geral, é instruído a avaliar isso, as evidências. Né? Eu falei, em vez de eu te explicar aqui, eu vou fazer um vídeo e vou te mandar alguns documentos, né? E eu fiz esse vídeo, portanto, não está muito bem feito. Não está também zoado, mas não está assim muito elaborado, né? Mas dá para vocês entenderem. Então, para quem quiser compreender por que aquilo foi dito no STJ, qual é a discussão, por que é importante a gente ter uma avaliação técnica específica de quem está militando nessa área aí, eu vou colocar esse vídeo aqui depois, vocês assistam e, portanto, podem ter um quadro um pouco melhor aqui do que é a evidência científica da análise do comportamento aplicada da aba para autismo, tá? Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho só para esclarecer um pouco do que é a evidência no caso do autismo, tá? Primeiro, é preciso dizer o seguinte, que na década de 70, um cara chamado Cochrane liderou esse movimento que a gente chama de medicina baseada em evidências, em que ele defendeu que a medicina deveria se pautar, os médicos, né, essa ação clínica deveria se pautar pelas pesquisas científicas mais recentes e mais robustas. O problema é que a pesquisa, um monte de gente pesquisa um monte de coisa, né? Como é que você faz para decidir? Porque no final das contas, senão você fica na mesma, você faz o que você quiser, porque para tudo tem artigo. E aí, esse caminho trilhou uma hierarquização, né, das evidências, uma hierarquia, uma pirâmide da evidência. Na pirâmide, a gente tem lá em cima a meta-análise, a revisão sistemática, embaixo o ensaio clínico randomizado. Acontece que a revisão sistemática e a meta-análise, em grande medida, elas só consideram os ensaios randomizados. Por quê? Porque no campo de remédio, esse é, assim, de longe, padrão ouro. De longe, padrão ouro. Né? Porque o remédio você dá para o indivíduo um remédio, para o outro você dá o placebo. E aí você vai simular o efeito, né, de natureza psicológica. O problema é que quando você fala de prática terapêutica ou prática educacional, isso fica muito mais complicado. Você tem muita dificuldade de fazer isso, mas, ainda assim, foi feito, né, isso no ano de 1987. Aqui, esse foi o marco fundamental da evidência no caso de autismo, que é do Ivar Lovász. Nesse estudo, publicado em 1987, ele foi um estudo arrasador, né? Ele fez 3 grupos de pessoas com autismo. Num grupo, ele dava intervenção baseada em aba por 40 horas, né?
ou seja, uma intervenção intensiva e precoce, eram crianças bem pequenas, ele já tinha feito estudos com crianças maiores, não tinha funcionado direito, porque elas retroagiam depois, né? E para o segundo grupo, ele dava 10 horas de intervenção, aliás, primeiro, 40 horas mais treinamento de pais, segundo, 10 horas, e o terceiro grupo ele chamou de treatment as usual, ou seja, tratamento como usual. A pessoa continuava fazendo o que estava fazendo, porque já estava claro naquele momento que essas coisas não funcionavam. Então, você estava indo na fono, ia, você estava indo na coterapia e continuava indo, ele não controlou essa variável. E qual foi o resultado? No grupo experimental, ele teve 47% de pessoas que ficaram, como eles chamam, indistinguíveis, ou seja, elas foram para a escola e ninguém reclamou que elas tinham dificuldade, nem mandou passar de recurso, nem chamou a fonoaudióloga, nada. E teve um follow-up depois, 5 anos depois, e esses resultados se mantiveram. Então, isso aqui foi arrasador. É claro que depois a pergunta era, mas isso aqui é verdade? E aí houve uma série de replicações desses estudos, chegando a dados muito semelhantes. Então, esse é o inicial, que estabelece a evidência de ABA em estudo randomizado, ainda que com toda a dificuldade, né? Porque tem uma questão de quantidade, a heterogeneidade do grupo, né? Você não tem placebo, porque não tem como a pessoa achar que está recebendo intervenção e não está recebendo, e tudo isso. Bom, mas alguém colocou a seguinte questão, mas será que o problema não é a abordagem, mas o fato dela ser intensiva? Quer dizer, se eu der 40 horas de qualquer coisa, a pessoa vai melhorar também. E aí começou a se investigar essas alternativas. Só que não tem outras intervenções que são tão intensivas quanto a ABA, né? Então eles pegavam tudo que tinha aí. E aí foi chamado de intervenção eclética, aquela que reunia tudo que a gente tinha, sei lá, alguma esperança, alguma coisa positiva aí. Então, você tem o estudo do Eichert e outros, que foi o primeiro nesse sentido, de 2002, que ele fez assim, ele comparou, ele foi 1 ano, um estudo controlado, e ele comparou um grupo que tinha só ABA e um grupo que tinha ABA, PIT, integração sensorial e PEX. Né, uma intervenção eclética com a mesma carga horária, 30 horas. E aí ele pegou 2 grupos. Porque o problema do grupo randomizado, quando a gente fala de educação ou de intervenção terapêutica, é que você não tem como ter o efeito placebo, porque você não tem como dar uma intervenção placebo. Não tem como a pessoa achar que está fazendo alguma coisa, não dá para fazer o duplo cego, né? Então você tem que pegar uma intervenção que já está estabelecida e comparar com outra, porque aqui você tem outros dados que dizem qual é a efetividade dela. Então você faz a comparação, estudo de comparação. E aí, qual foi o resultado desse estudo, tá? Você teve 4 pontos de ganho no grupo eclético, de QI, e 17 no grupo ABA, ou seja, 425% de diferença. Em linguagem receptiva, 13% de ganho em ABA e 1% no outro, 1.300 de diferença. No de linguagem expressiva, né, falar ou se comunicar por alguma outra forma, expressivamente, 1 para 27, 2.700% de diferença. E no último, que é o de comportamento adaptativo, 0 pontos para 11, infinito por cento a mais. Bom, é claro que uma pesquisa científica precisa de replicação, então houve uma replicação desse estudo no ano de 2005 com a Jane Howard e outros. Jane Howard, que é da Universidade da... Aqui ela está na Califórnia, mas agora ela é da Flórida. Na época, eu nem sabia que ela era da Califórnia na época. E teve essa replicação, depois tem uma outra replicação também em 2014, essa é bem relativamente recente, né? E essa replicação ela é sistemática, ou seja, é um nível de replicação muito mais alto do que a replicação direta, que você faz a mesma coisa. Você isola variáveis para ver o peso de cada uma. Nesse caso aqui, ela fez o estudo randomizado com o estudo também de delineamento do sujeito único. Então, o que ela fez? Ela comparou todos os indivíduos, desde o mais lento até o mais rápido de todos os grupos. Então, você pode comparar, e aí entra a questão da heterogeneidade dos grupos. O menino mais lento de um grupo com o menino mais lento de outro. E o menino mais rápido de um e o mais rápido do outro. Que presumivelmente a gente tem esses grupos em todos, se for randomizado, né? E o que você vê, que eu acho que é muito interessante nisso aqui, é o seguinte, ela demonstra que mesmo o menino mais rápido do grupo eclético não consegue ter nem
olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Então, é o que dá para mostrar. Mas eu tenho um outro vídeo que eu explico talvez um pouco melhor. Que eu vou colocar aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui é o menino mais lento, esse tracinho de baixo, e o de cima é o menino mais rápido do grupo. Nem o menino mais lento do grupo de aba, ele fica na frente, bem na frente do menino mais rápido do grupo, em todos os itens. Tanto na cognitivo, linguagem, comportamento adaptativo, habilidades sociais, em tudo, mesmo o mais lento fica mais na frente do outro grupo. Bom, agora você tem uma outra replicação desse estudo também, que é 2020, ele é bem recente, né? E aí eles estão aí trabalhando com nursing, né? E enfermeiras, né? Para informar as enfermeiras, foi um estudo experimental também, os mesmos resultados. E aí, qual que é a questão? Então vamos lá, vou aqui, não, esse aqui não. Vamos lá, vou voltar lá. Por que, por exemplo, quando você vai olhar o manual da Cochrane, quando você vai ver os estudos baseados em Cochrane, ou Joanna Briggs, ou outros, vai dizer que não tem evidência? Por quê? No campo de remédio, você utiliza estudos randomizados, né, em que você tem grupo experimental e grupo controle. E até tem alguns em aba, que foi esses que eu te mostrei, mas ele só tem um papel comparativo. O estudo do Lovaas, se você olhar, ele é um estudo pequeno, relativamente pequeno, se eu pegar, por exemplo, a noção de amostra, que é uma noção que a gente usa, por exemplo, quando a gente vai discutir remédio. Mas isso não é utilizado nessa área. Os pesquisadores que fazem esse tipo de revisão não são pesquisadores da área, eles não pesquisam a área. Quando eu vou pesquisar numa área, eu não procuro qualquer critério. Eu tenho que olhar quais são os critérios da área. Então, eu preciso ver quais são os referenciais da área, e eu faço isso através dos órgãos mais relevantes que são referência na área. Bom, no caso do autismo, o primeiro órgão que foi muito relevante, ainda muito relevante, o National Research, que tem esse manual aqui, que é Education Children with Autism, 2001, que ainda é muito utilizado como parâmetro. Tem todo um tratamento de como que você analisa e diz que alguma coisa tem ou não tem evidência. Então, isso aqui é a base para muitas coisas. Tem um estudo do Simpson de 2005 que se baseia muito nessa ideia aqui. E isso aqui na área da educação, né? E aí você tem a Academia Americana de Pediatria, que tem as recomendações de 2007 e atualizou em 2020. Então, isso aqui é a recomendação mais nova da Academia Americana de Pediatria. O que está dizendo aqui nesse documento? Ele é aberto, pode ver. Ele está dizendo que tem que considerar os estudos randomizados e os estudos de delineamento de sujeito único. É aqui que entra a grande questão. E é por isso que nos da Cochrane não aparece. Por quê? Porque eles não usam os delineamentos de sujeito único. Porque não é um tipo de estudo apropriado para analisar nem instituição, nem prática terapêutica, nem prática educacional. Você tem toda uma construção histórica. Isso aqui também não surgiu do nada, né? Você tem uma construção histórica que é da Associação Americana de Psicologia e de Psiquiatria, que publicou os handbooks de evidence-based desde a década de 90. Eles publicaram uma série deles, né? Tanto de parâmetros, depois como a própria análise dos dados de práticas psicológicas, você tem lá dessas instituições, e aí é daí que deriva, que surge esses institutos que vão cuidar especificamente de autismo. Então, eles vão dizer, nós vamos usar aqui estudos randomizados e estudos de delineamento de sujeito único. O que é isso, sujeito único? Eu comparar um indivíduo com ele mesmo. Já vou falar um pouco mais disso, né? Peraí. Então, aqui temos os principais parâmetros. E aí nós temos as duas principais instituições que fazem pesquisa sobre prática baseada em evidência para autismo hoje. Um é esse aqui, é o National Autism Center, que é uma instituição... aliás, esse aqui é o Clearing House, né, que é uma instituição que faz uma revisão sistemática de práticas focais, né, que serve para um comportamento específico. Essa era uma pesquisa que era feita pelo NPDC, era uma outra instituição, e aí depois mudou de instituição, eles assumiram, então a última foi publicada em 2020, porque tem financiamento público lá, né? E a outra é essa aqui, que é o National Autism Center, que é da Maryland, da Universidade de Maryland, e que tem, olha aqui, o
verba federal para poder fazer essa pesquisa, esse projeto, que é o projeto chamado National Standards Project. Está aqui o número do financiamento. Bom, mas deixa eu explicar isso. Quando surgiu a medicina baseada em evidências, lá do Cochrane, lá na década de 70, começo da década de 80, ele queria estabelecer parâmetros que fossem claros, que fossem diretos para que os médicos se comportassem. E ele, de fato, criou esses parâmetros, o movimento criou esses parâmetros, que você tem a revisão sistemática, o ensaio clínico randomizado, a revisão sistemática e a meta-análise. Só que os primeiros desenhos de revisão sistemática e meta-análise, eles eram para avaliar estudos randomizados, né? Estudos controlados, randomizados. E a grande maioria das instituições que se formaram neste bojo, para analisar, sobretudo, efeito de remédio, porque eles são a base de instituições como a Anvisa, a FDA e muitos outros. Para você fazer uma prática terapêutica, você não precisa de passar pela Anvisa, mas para vender um remédio você precisa. Por quê? E você precisa apresentar o quê lá? Estudos randomizados, porque eles são desenhados para remédio, né? Neste campo, que a gente está falando que é o campo do autismo, é completamente diferente. Bom, em 2001, houve uma lei nos Estados Unidos, a Nenhuma Criança Deixada para Trás, No Child Left Behind, que foi proposta por um deputado republicano e um democrata, um senador republicano e um democrata, né? E que eles, portanto, foi um consenso ali, né? Em que eles estabeleceram que na educação especial só podia usar práticas baseadas em evidências, só, nada mais, né? E é claro que você tem que aí financiar os órgãos de pesquisa para dizer o que tem evidência e o que não tem. E daí que entra esses projetos que eu estou falando aqui, né? E hoje os principais são esses dois institutos. Eu vou mandar aqui um capítulo do livro que explica um pouco qual é a natureza deles e tal. Só que ele não está falando do NCAPE ainda, está falando do NPDC, porque é quem fazia a pesquisa antes. E aí, você tem também um conjunto de legislações nos estados que obrigam também os planos, os insurance, também a pagar práticas com evidência. Então, você tem um movimento nos Estados Unidos bem grande para garantir essas práticas. E claro que você tem que dar o parâmetro. E aí vem todos esses institutos que eu estou falando, né? O NAC e a Academia Americana de Pediatria, no campo mais da saúde, né? Mas embora eles falem da educação também, o National Research Council, um pouco mais na área da educação, o Council of Exceptional Children também, ou seja, um conjunto de instituições aí que oferece esses parâmetros da área, e esses parâmetros são absolutamente muito sólidos, né? Quando você considera, aí eles falam lá, o que é que você considera? Você considera estudos randomizados e considera estudos de delineamento do sujeito único com algumas condições. Então, por exemplo, o que é o delineamento do sujeito único? Eu comparo o meu desempenho com o meu desempenho, não com o outro. Eu não comparo grupo com grupo. Então, vou dar um exemplo. Eu estou aqui e eu tenho uma agressividade. Eu estou emitindo um certo comportamento de bater. E aí você põe uma intervenção. Puf, ele cai. Só que pode ter sido outra coisa no ambiente. Então, você não tem certeza que é a minha intervenção que fez isso cair. Aí eu tiro a intervenção. Aí o comportamento tem que subir de novo. E aí você põe a intervenção de novo e aí o comportamento cai de novo. Então, isso é a confirmação. Isso aqui é um delineamento de sujeito único de reversão. Isso garante o que a gente chama de relação funcional entre as variáveis. Então, esse pode ser utilizado segundo esses órgãos, desde que tenha uma certa quantidade, aí você tem lá outros parâmetros, né? E o outro que pode ser utilizado é o delineamento de sujeito único de base múltipla, que são vários, existem entre lugares, entre pessoas e entre comportamentos, mas eu vou dar um exemplo aqui entre pessoas, aí dá para generalizar. Imagine que eu tenho 3 pessoas e eu vou ensinar para elas, sei lá, uma relação matemática, subtração. E aí eu avalio todo dia as 3. E aí, alguns dias depois que eu estou avaliando, eu começo a ensinar para a criança 1. Não para 2 e não para 3. Para as outras eu continuo só avaliando, todo dia. E a outra eu começo a ensinar. Quando a primeira ensina, aprende, atinge uma estabilidade no dado, aí você tem toda a questão estatística sobre o que é essa estabilidade, você começa com a segunda a ensinar. E quando a segunda também aprende, você começa com a terceira. E aí você consegue garantir que a aprendizagem ocorre sempre exatamente quando começou a intervenção. Não antes. E, portanto, há uma relação funcional entre as variáveis. E aí, depois de um certo número de replicações, eu consigo afirmar a evidência também daquilo ali. Então, essa é a questão
das práticas baseadas em evidências no campo de autismo. Então, quando a pessoa pega um estudo qualquer e utiliza Cochrane, utiliza Joanna Briggs, que é uma outra metodologia também, né, para fazer a avaliação de práticas terapêuticas no campo da psicologia, no campo da educação especial, no campo do autismo, é porque não é pesquisador da área, porque na área só utiliza os parâmetros que são próprios daquele campo de pesquisa. Tchau. E antes de encerrar, é claro que eu vou pedir para você dar um like aqui no vídeo, para a gente espalhar esse vídeo, né, para o algoritmo entender que é um vídeo bacana, se inscrever no canal. Só que se você só se inscrever, você não vai receber a notificação. Você precisa clicar no sininho e botar todos, que você quer receber todos os vídeos. Aí todos você vai sendo notificado pelo YouTube. E o que é importante agora para este vídeo? Você precisa compartilhar esse vídeo. Precisa compartilhar no grupo de pais, compartilhar no seu Facebook, compartilhar no grupo de profissionais. Você precisa espalhar essa informação. A gente precisa fazer isso aqui chegar ao máximo possível de lugares, para que a gente possa ter uma informação, um padrão científico de circulação de conhecimento, e isso faz toda a diferença na garantia do direito de milhões de crianças com autismo no Brasil, milhões de pessoas, na verdade, com autismo no Brasil. É muito importante, você tem um papel a cumprir aqui, então compartilhe esse vídeo para todo mundo aí que você conheça, todos os grupos, tá bom? Um abraço.